E sobre essa questão social, a sociedade também está dividida, inclusive é a nossa próxima pauta. Uma pesquisa apontou que 42% dos brasileiros acham que a Operação Lava Jato acabou por causa da pressão política. O levantamento foi feito pelo Instituto Genial Quaest, divulgado no domingo. Daqui a 2 semanas, a investigação deflagrada em 2014 completaria 10 anos e ainda ganha repercussão. Conforme os dados, mais de 4 em cada 10 brasileiros acreditam que a operação acabou por causa de ação de políticos para barrar a apuração. Para 42%, a atuação da classe foi o motivo para que os trabalhos fossem encerrados. Outros 25% condicionaram o fim da Lava Jato pela existência de exageros e erros dos investigadores e juízes que atuaram no caso. 8% afirmaram que, no ano de seu encerramento, em 2021, a corrupção no governo havia acabado e não havia mais nada a investigar. Ainda segundo a pesquisa, 3% afirmaram que não sabiam por que a Lava Jato acabou e 22% não souberam ou não responderam. O levantamento também indicou que 44% dos entrevistados desaprovaram a postura do ex-juiz da operação, Sérgio Moro, e 40% aprovaram. Outros 3% não possuem uma opinião formada sobre a conduta do ex-magistrado e 12% não souberam ou não responderam. O estudo perguntou aos entrevistados se eles consideram que o presidente Lula é inocente das acusações que foram apresentadas durante a Operação Lava Jato. Para 43% dos ouvidos, ele sempre foi inocente, enquanto outros 43% acham que ele é culpado e que deveria estar preso. Apenas 14% não souberam responder. A pesquisa da Genial Quest ainda apontou que a maioria dos brasileiros acredita que o STF incentiva a corrupção ao anular punições aplicadas a empresas durante a operação. Do total de entrevistados, 74% pensam assim. Outros 14% dizem que não acreditam que essas decisões incentivam a corrupção no país, enquanto 12% não souberam ou não responderam. A pesquisa foi feita com 2.000 pessoas em 16 anos ou mais entre os dias 25 e 27 de fevereiro. A margem de erro é de 2,2 pontos percentuais para mais ou para menos. Olha, a pesquisa mostra o óbvio, que a sociedade está polarizada em tudo, inclusive nas opiniões em relação à Operação Lava Jato. O que me chamou a atenção foram 2 dados. O primeiro, que mostram que 8% das pessoas acham que a corrupção no Brasil acabou. Eu queria conhecer essas pessoas, conversar com elas, né? Onde vivem, o que comem, o que pensam, né? Por que pensam dessa maneira? Porque você acreditar que não tem mais corrupção no Brasil, rapaz, você tem que ser muito esforçado para conseguir enxergar esse cenário. Agora, um outro dado que a própria pesquisa traz, e aí, para mim, mostra uma contradição no estudo. Primeiro, eles dizem lá que cerca de 40% da população acredita que a Lava Jato cometeu algum excesso, né? É o que diz ali, inclusive eles desaprovam a conduta do juiz Sérgio Moro, cerca de 44%. Bia trouxe os dados ali. Mas a mesma pesquisa traz o dado que 74%, e é a maioria esmagadora, de cada 10, 7 pessoas acham que o STF incentiva a corrupção quando anula as sentenças da operação. Mas se a operação para 42%, né, tem problemas, como é que 74% acham que quando ela é anulada a corrupção reaparece com força? Para mim é contraditório, Pedroso. É bastante contraditório. Você percebe? E quando você analisa uma pesquisa grande como essa, tem que começar a olhar os blocos das respostas, tentando afastar aquilo que pode ter algum tipo de viés. Vamos lá. Quando você pega essa análise se a operação foi boa ou ruim, ela pode ser lida pelo respondente. Isso daqui é eu estou inferindo isso, ela pode ser lida pelo respondente da seguinte forma: qual lado da história você está? Você está entre os azuis ou entre os vermelhos? Perceba que esse número do 42% marca muito próximo daqueles que acreditam que o Lula é inocente. Então perceba que talvez você tenha uma correlação ali de que aquelas pessoas se colocam contra a Lava Jato no primeiro momento, simplesmente por entender que ela é contrária ao seu time. Daí quando eles partem para uma resposta que talvez lhe pareça menos politizada, menos vestir a camisa da seleção ou vestir a camisa ali vermelha, aí talvez eles respondem o que de fato pensam. Porque mesmo nesse percentual alto, você consegue notar
que o apoio, ou seja, o entendimento de que ela fez mais bem do que mal, é majoritário. Né? Você tem 50% da população entendendo que a operação fez melhor para o Brasil do que o contrário. E essa avaliação do 74, Mark, talvez se conecte a uma avaliação negativa sobre a atuação do Supremo, que nesse caso tem buscado um protagonismo, mas pelo visto, em vez de ser o protagonista, o bonzinho da novela, eles estão virando ali o vilão da história. E sobre os 8% que acreditam que a corrupção acabou, talvez essas pessoas estejam ali trabalhando felizes e plácidas no Conselho de Ética ou no Comitê de Ética da Presidência da República, da Câmara dos Deputados, do Senado Federal, porque é impressionante como eles engavetam denúncias quando se referem a eles mesmos. Até o Juscelino Filho, o rei dos cavalos, parece que goza tranquilo da sua atuação ministerial. Agora, 7